Agora vamos fazer com Samuel. Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve palavra, com o pastor Ricardo Silva. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vos saúdo com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, para mim é uma grata alegria no Senhor estar aqui pela primeira vez. Louvo ao Senhor por esta oportunidade. Eu costumo dizer que o Senhor é a causa de tudo. Afinal, é Ele quem me salvou. É Ele quem me chamou. É Ele que tem me capacitado. E as oportunidades também vêm dele. Se estou aqui, é porque a oportunidade foi me concedida pelo Senhor da igreja. Então eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor Davi Cabral, que Deus o abençoe. Deus esteve com ele de uma maneira maravilhosa ali no município de Mesquita. Foram 3 anos abençoadores, onde a boa mão do Senhor foi manifesta através da vida do seu servo. E certamente quem teve o privilégio de conhecê-lo sabe que ele deixou saudade lá. Mas Deus também tem seus planos, Deus tem seus caminhos, e aprove a Deus a trazê-lo para esta cidade, e cremos que como ele foi bênção lá, o será aqui também, ele, a sua família, e o nome do Senhor continuará a ser glorificado em tudo. Mas eu quero aqui agradecer ao Senhor também. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar hoje com a minha família. Estou aqui com a minha esposa Rosânia. O irmão já teve a oportunidade de ouvir e conhecer a minha filha Michele. Estou com meu segurança pessoal Josué, que é meu filho, um homem muito perigoso, certo? Afinal tem nome de guerreiro, né, irmãos? Então, louvo ao Senhor pela vida do meu filho, também pelo meu filho adotivo ali, né? Carlos Humberto, certo? Os irmãos estenderam o filho adotivo, né, irmãos? Tá ok? E também estou acompanhado do nosso irmão José Luiz. Tem sido bênção na nossa vida, no nosso ministério, tem estado conosco sempre que possível, e eu louvo ao Senhor porque tem sido um irmão e tem sido um ajudador, porque todo aquele que milita na obra do Senhor precisa de irmão e de ajudador, e ele tem sido irmão e tem sido ajudador. Então eu louvo ao Senhor pela vida do nosso irmão José Luiz. Convido a amada igreja a colocar-se em pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ao capítulo de número 9. Vamos fazer uma leitura nos versículos 15 e 16 apenas. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Antes de fazermos a leitura, apenas observe se há alguém próximo ao irmão sem o exemplar da Bíblia Sagrada. O irmão não vai constranger ninguém, mas apenas vai convidá-lo a ler juntamente com o irmão. Não é comum no nosso meio que alguém não tenha um exemplar da Bíblia Sagrada, mas por algum motivo pode ser que no momento ele não tenha, mas nós estamos aqui com aquele carinho,
com aquele amor para suprir esta ausência. Então convide-o, vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Eu não peço que o irmão faça a leitura comigo, porque hoje nós temos Bíblias de algumas versões, e pode haver apenas um choque neste momento, mas a sua essência é a mesma. Por isso acompanhe na sua Bíblia, Atos capítulo de número 9. Vamos ler o versículo 15 e o versículo de número 16. Versículo 15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Mais uma vez, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Pai, que tu possa confirmá-la em nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, anelantes, desejosos para receber a tua palavra, e que nesta noite a nossa alma possa saboreá-la, que a nossa alma possa alimentar-se da sua palavra. Então, nesta noite, Senhor, continue a falar conosco, trata com a nossa alma, dai-nos ou nos permita nesta noite a termos mais um pouco de intimidade para conhecermos mais um pouco o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas. Teu servo que a ministrará, conceda-nos a tua graça, a unção e a autoridade do teu Espírito, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, podeis vos assentar. Meus amados irmãos, estamos diante de uma passagem, primeiramente, muito conhecida da cristandade, mas também um texto que podemos dizer marcante na história da igreja. Por que esse texto é marcante, pastor? Porque a partir deste momento, Deus está chamando um homem que certamente, depois de Cristo, torna-se o maior vulto e o maior nome que o cristianismo em toda a sua história teve. Na verdade, nós estamos falando de um judeu que tornou-se um dos maiores apóstolos que a história da igreja tem. Afinal, estamos falando de um homem que é chamado por Deus, e ele torna-se um pioneiro, ele torna-se um apóstolo, ele torna-se um desbravador, ele torna-se um pregador, ele torna-se um ensinador, ele torna-se o maior escritor de obras literárias do Novo Testamento. Aqui temos um homem que não apenas se prendeu à área da escrita, mas também compôs alguns célebres louvores ao Senhor.
aqui está um homem que foi fundador de igreja, aqui está um homem que foi usado por Deus para fincar doutrinas principais da fé cristã. Aqui está um homem que, com todo o seu gabarito, com toda a sua formação, ele entendia ser apenas um vaso escolhido pelo Senhor com a finalidade de levar a santa e poderosa palavra em muitos lugares, e desta maneira tornou-se o maior missionário da igreja primitiva. Quem analisa a história das missões e a história da igreja irá observar que a igreja é algo antes de Paulo e depois de Paulo. Foi um homem que desbravou, foi um bandeirantes do evangelho, foi um homem que alargou as fronteiras do evangelho, foi aquele homem que entendia que evangelho não era para ser limitado a uma cidade, a um bairro, mas tinha de continuar avançando em outras cidades, avançando na nação. E quando ele entendia que já havia chegado em determinada nação, ele ia para outra nação, porque o importante é que a mensagem do evangelho chegasse em vários lugares, para que ali o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Então aqui, irmãos, nós estaremos aprendendo, analisando alguns princípios acerca da vida deste homem, que o Senhor diz é um vaso escolhido, é um vaso que eu separei para mim, é um vaso que eu tenho preparado para uma grande obra. E eu quero entender aqui nesta noite que outros vasos Deus também tem escolhido, outros vasos o Senhor tem separado, e outros vasos Deus também levantará, e uma grande obra da parte do Senhor há de ser realizada, e nós a veremos e glorificaremos e exultaremos ao nome do nosso Senhor. Mas pastor, o que nós podemos começar a aprender? Eu quero que o irmão entenda o seguinte: uma primeira lição que o Senhor deixa claro aqui em Atos 9, e Paulo aprendeu, é o seguinte: que ninguém faz a obra de Deus de forma solitária. A obra de Deus, ela é feita em conjunto. Deus levanta homens para que a obra avance, para que a obra cresça. Deixa eu lhe dizer o seguinte: primeiro o Senhor levanta Ananias. Quem foi Ananias? A Bíblia diz que até o momento era um crente anônimo, mas escute, Deus ele gosta de levantar homens anônimos, e Deus gosta de dar nome aos anônimos. É por isso que a Bíblia fala de várias pessoas que um dia eram anônimos, mas quando Deus levantou, todo mundo viu. Dá para você glorificar a Deus quando Deus nos levanta, todos nos veem. Enquanto Deus não nos levanta, nós somos anônimos, mas quando Deus nos levanta, todos começam a nos reparar e a nos ver. Ali diz a palavra do Senhor que Deus envia, chega, vem cá, Ananias, agora você entrará na cidade de Damasco, estará indo até a rua direita, vai procurar pela casa de um homem chamado Judas, e ali quando você chegar, você vai perguntar a este homem acerca de um homem de Tarso. Aí o Senhor diz alguns detalhes: o nome dele é Saulo, e ele
ele estará orando. A Bíblia diz que Ananias vai até ali, impõe a mão sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor desce sobre a vida de Paulo. Agora observe bem, quem foi Ananias? Ananias foi um homem que Deus usou para que a palavra de Deus chegasse ao coração de Paulo. Aí eu começo nesta noite a pedir ao Senhor que Deus venha levantar homens como foi Ananias, homens que se levantem e levem a palavra do Senhor, e com autoridade do nome do Senhor vejam muitas pessoas sendo salvas, lavadas e remidas no nome do Senhor. Que Deus levante homens como foi Ananias. Mas veja bem, não só foi Ananias que Deus usou. Deus chegou e falou: Barnabé, vem cá. A Bíblia diz que Paulo prega em Damasco, sai de Damasco fugido, e vai nos narrar as Escrituras, que quando ele chega em Jerusalém, nem apóstolo, ninguém da igreja aproxima-se dele, deixa ele largado. Aí chega Barnabé e fala: Saulo, anda do meu lado. Eu entendo que Deus mudou a tua vida. Eu entendo que Deus mudou o seu caráter. Eu entendo que Deus mudou a sua vida. E a Bíblia diz que ele andava de um lado e andava de um lado com o outro, com Saulo. Sabe o que nós vamos aprender? Barnabé caracteriza aquele irmão mais velho que vai cuidar do irmão mais novo. É isso que também nós precisamos dentro da igreja. Não apenas ganhadores de almas como Ananias, mas estamos precisando ter na igreja aqueles que saibam discipular, aqueles que saibam cuidar de almas. Precisamos de homens como Barnabé, que olhe para o outro e diga: eu confio que Deus mudou a tua vida, você vai andar do meu lado, eu vou te levar para a igreja, eu vou te apresentar as autoridades e vou dizer: Deus mudou a vida deste homem. Mas Barnabé não foi apenas aquele que confiou que entendeu que Deus havia trabalhado na vida de Saulo, mas ele foi o primeiro homem a dar oportunidade ministerial para ele. Lá em Atos 11, quando ele é destacado, Barnabé é destacado pela liderança da igreja, a igreja em Antioquia, ele verifica a obra e depois ele vai até Tarso, chama Saulo, leva Saulo, e eles passam um ano ensinando a palavra do Senhor em Antioquia. Veja bem, precisamos nesses últimos dias de homens como Ananias e de homens como Barnabé, e que Deus nesses últimos dias levante ganhadores de almas, homens discipuladores como Barnabé, e homens que entendam que ministério não é concorrência, ministério não é para ficar fazendo guerra, mas através do ministério Deus possa nos usar e dar oportunidade e levantar outros, e o nome do Senhor ser glorificado. Aí Paulo aprendeu. Aí Paulo, com um determinado tempo, ele começa a levantar equipes missionárias, porque primeiro fez parte de uma equipe missionária do lado de Barnabé. Depois ele tem ao seu lado homens como Silas, homem como Silvano, homem como Tito, Epáfras, Epafrodito, homens como Lucas, homens como Timóteo. Ou seja, Paulo começou a entender que a obra de Deus, irmãos, que a obra de Deus, ela é feita desta maneira:
Como? Quando você entende que pessoas estarão ao seu lado e as mesmas irão cooperar para que a obra do Senhor cresça. Eu tenho que olhar para o meu irmão e não ver ele como meu concorrente. Eu tenho que olhar para o meu irmão e entender: Deus colocou alguém ao meu lado para me ajudar, a me colaborar para que a obra do Senhor cresça. Aqui não é a lei de quem prega mais, de quem ensina mais, de quem canta mais, de quem aconselha mais, de quem é melhor músico, não. A lei é o seguinte: trabalhamos juntos para a glória do Senhor, trabalhamos junto para o crescimento da obra do Senhor, trabalhamos junto para o inferno esvaziar, o céu encher e o nome do Senhor, Ele ser glorificado. Ele entendeu isso? Lá em Romanos 16, Paulo ele pega Romanos 16 e ele dá uma lista, escute irmãos, de 33 nomes que ele chama de cooperador. Ali tem 7 parentes dele e alguns que foram apóstolos antes dele, e outros que ele dizia: me trataram como a minha família. Ou seja, Paulo, ele louvava ao Senhor, porque entendia que em cada cidade Deus levantou pessoa que entendia a sua chamada, cooperava com ele, e o nome do Senhor também era glorificado e era exaltado. Nós precisamos entender este valor. Mas esse mesmo apóstolo chega lá em 2 de Timóteo, no capítulo 4, versículo 10 e 14, aí ele diz o seguinte: Demas, ele me abandonou, ele largou o ministério. E depois ele falava de um homem chamado Alexandre, o ladoeiro, e ele dizia: esse me causou muitas dores. Sabe o que Paulo queria dizer? Olha só, ministério é isso. Às vezes alguém vai estar do teu lado e vai abandonar-te. Às vezes alguém vai estar do teu lado e vai te deixar. Ele dizia: Demas esteve comigo, mas depois me abandonou. Alexandre esteve do meu lado e me causou dor. Mas entenda uma coisa: a lista daqueles que vão te ajudar será maior do que aqueles que querem te derrubar. Deus vai estar com você, o nome dele vai ser exaltado. Então glorifique o nome do Senhor teu Deus. Aprenda isso, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Uma segunda lição. O versículo 15 diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Segunda lição, Deus está dizendo: Ananias, indiferente do teu pensamento, porque Ananias temia Saulo, ele tinha uma carta para prender qualquer cristão em toda aquela dimensão, então ele temia. Aí o Senhor falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, você vai e me obedece. Aí que está, meu irmão, a ordem de Deus tem que estar acima dos meus temores, acima das minhas cogitações, acima das minhas dúvidas. Se Deus falou vai, eu posso até dar uma tremida e dizer: será que eu vou? Mas se Ele falou vai, é porque Ele já está garantindo. E se Ele está garantindo, Ele vai estar conosco. E se Ele está conosco, é certa a bênção e a vitória, e nós louvaremos e glorificaremos ao nome do Senhor. Vai. Aí a primeira verdade que o Senhor diz: porque ele é para mim um vaso. Sabe o que Deus está dizendo? Diz para Saulo que ele é vaso, e todo vaso tem dono.
eu sou dono dele. Me escute bem, meu irmão. Quando a Bíblia fala que Deus é Senhor, a Bíblia está querendo dizer que Ele é dono. A Bíblia está dizendo que Ele é proprietário. Está dizendo que Ele é a autoridade máxima. Então, quando a Bíblia o chama de Senhor, entenda, Ele é dono da tua vida, proprietário da tua vida, dono dos teus talentos, dono de tudo que você tem, que eu tenho, dono da minha família, dono das circunstâncias. Ele é dono até das adversidades que eu passo. Mas por que, pastor? Ele é o dono, é o proprietário, ele é a autoridade máxima. Diz para ele que a autoridade máxima na vida dele vai ser eu, não vai ser a vontade dele. Triste é quando o vaso quer ficar dizendo: Deus, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Mas vaso escolhido é aquele que diz: eu tenho dono, ele é proprietário, ele é a autoridade máxima sobre a minha vida. Isaías capítulo 64:8, a Bíblia diz: mas tu és o Senhor, tu és o oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Jeremias 18, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: mas o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou-se na sua mão, e ele voltou novamente a fazer. Sabe o que eu aprendo aqui? 4 princípios sobre o vaso. Primeiro princípio, meu irmão, o vaso, ele é de barro. O vaso não é de ouro. O vaso não é de prata. Não é de porcelana. Vaso tem que ser de barro, porque barro fala de fragilidade. E fragilidade fala de dependência. E nós precisamos entender a nossa fragilidade e a nossa dependência. E aquele que entende, ele diz: Senhor, olha, Senhor, para eu alcançar, para eu ser aquilo que tu deseja, a tua graça, ela tem que estar na minha vida. Então entenda, o vaso é de barro, fragilidade e dependência. Quantos são vasos de barro aqui nesta noite e reconhece a sua fragilidade e dependência? Dá glória ao nome do Senhor e entenda que você é vaso. Segundo, a Bíblia diz que estava na mão do oleiro. Não fica na A tua vida está na mão do oleiro. A tua vida está na mão do Senhor. Olha, o teu ministério está na mão do Senhor. O vaso estava na mão do oleiro. Terceira lição: o vaso se quebrou. Sabe o que eu aprendo? Vaso bom é aquele que se quebra na presença do seu oleiro. Vaso bom é aquele que se quebra na mão do oleiro. Irmão, tem vaso que vem para a igreja e não quebra. Tem vaso que não se derrama na presença do Senhor, não adora o nome do Senhor. Mas vaso bom é aquele que se quebra na presença do Senhor. Agora sabe o que a Bíblia diz? Quarta lição: o vaso, o oleiro fez do vaso como ele queria. Amém? Olha só, o olheiro não chegou e falou: minha distinta esposa, que tamanho você quer o vaso? Que diâmetro você quer o vaso? Que cor você quer que eu pinte o vaso? Não, ele fez o vaso como ele queria. Meu irmão, vaso é feito do jeito que o Senhor quer, da maneira que Ele quer. Quando você vai comprar
Quem sabe um vaso, você olha e diz: que vaso bonito é aquele vaso. Aí deixa ele dizer: o primeiro a achar bonito o vaso não foi você, foi quem fez aquele vaso, porque ele fez com carinho e falou: esse vaso é bonito, e outros vão achar esse vaso também bonito. Meu querido e amado irmão, vaso bom é vaso que se deixa moldar pelo oleiro. Quem nos faz ser é o Senhor, da maneira que Ele quer, para a glória do nome dEle. Então entendamos esse princípio nas nossas vidas. A primeira epístola que Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: pela graça do Senhor, olha o que ele diz: sou o que sou. Ele está querendo dizer, meu irmão, se eu sou um apóstolo, se eu sou fundador de igreja, se eu sou pregador, ensinador e etc, é a graça de Deus na minha vida, é o favor de Deus na minha vida. Sou o que sou pela graça de Deus. Aí ele disse, e olha que a graça de Deus não foi pouca. Ele está querendo dizer, meu irmão, olha, eu era um homem difícil, mas a graça mudou a minha vida. Aí ele diz, olha, trabalhei. Aí ele se corrige e diz, não foi eu que trabalhei, mas foi a graça de Deus que trabalhou através de mim. Sabe o que é isso? Só fala isso quem reconhece quem é vaso. Quem reconhece que é vaso diz, Senhor, se eu prego é por causa da tua graça, se eu canto é por causa da tua graça, se ensino é por causa da tua graça, se eu uso instrumento é por causa da tua graça, se eu estou nesta noite é a tua graça. Sem graça eu não sou nada. João o Batista, lá em João 3, chegaram para ele e falaram, olha, aquele a quem tu batizou está batizando. Porque tem certos momentos, tem certas notícias que querem nos chocar contra outro, né? João coçou a cabeça e disse o seguinte: eu me alegro em ver este dia, porque eu sou paraninfo, eu sou o amigo do noivo. Sabe o que é o amigo do noivo? É aquele que preparava tudo para o noivo. O noivo não fazia nada, quem fazia era ele. Ele dizia, eu me alegro em ver este dia, eu sou o amigo do noivo. Aí ele sintetiza tudo no versículo 30 e diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele diz, eu não sou importante, importante é ele. Meu nome não é importante, o importante é o nome dele. Olha, eu posso desaparecer, mas ele tem que aparecer. Dá para você levantar a tua mão para o alto e dizer nesta noite que ele cresça, mas diga com convicção, que ele cresça e que eu diminua. Recebe aí a glória, o poder e a autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida. Mas olha só uma outra lição. Olha o que o Senhor diz: vai, este é para mim. Olha o que o Senhor diz: o vaso escolhido, o vaso escolhido, vai, ele é um vaso. Vamos parar aqui, meu irmão. Escute bem. Na obra de Deus não tem o vaso. Na obra de Deus tem um vaso. Na obra de Deus não tem os vasos. Na obra de Deus tem uns vasos. Que isso, pastor?
é artigo indefinido, e o é artigo definido. Se o texto falasse, vai e diga que ele é o vaso, Deus queria dizer, ele é o único vaso. Eu vou usar ele de forma diferente, vou usar ele de forma especial, mas Deus não, diz para ele que é um vaso, diz para ele que ele vai ser mais um que eu vou usar, porque eu também tenho usado outros para a glória, para a honra e para o louvor do meu nome. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. É por isso que na igreja não precisa concorrência, não precisa querer aparecer demais. Sabe por quê? Porque todo mundo é um vaso, é um vaso, é um vaso. Deus não tem o vaso, Deus não tem o vasão. Olha, pastor, que vaso maravilhoso. Deus não tem isso. Deus usa eu, Deus te usa outros, mas é sempre Deus usando para a glória do nome dele. Vai, diz para ele que ele é um vaso. Aí Deus diz, ó, diz mais ele para ele uma coisa. Ele é vaso escolhido. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele vai ser instrumento excelente na minha mão. O segredo do vaso, como nós já falamos, é estar na mão do oleiro. Para ser vaso, um instrumento excelente, nós temos que estar na mão do Senhor. Estar na mão do Senhor é gozar da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, do poder do Senhor. É por isso, meu irmão, que quando você abre a tua Bíblia em Apocalipse 1, e versículo de número 19, sabe o que a Bíblia vai te informar? A Bíblia diz que João cai como morto. Aí o Senhor aproxima-se e olha só, a sua mão direita o levantou e disse: não temas. Todo vaso que está na mão do Senhor, ele nunca vai ficar prostrado, Deus vai levantar ele. Todo vaso que está na mão do Senhor, mesmo que a luta venha, Deus vai olhar para ele e vai dizer: não temas, não te espante, não te apavore, você está na minha mão, você está na minha mão, você está na minha mão, você pode glorificar o nome do Senhor. Apocalipse 2:1, a Bíblia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, diz aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 castiçais. Sabe o que Deus está querendo dizer? O João escreve aí: eu sou aquele que sustento, eu sou aquele que amparo. Guarda essa palavra no teu coração. Ele diz, ó, eu sou aquele que sustento. Nas minhas mãos, na minha mão direita está as 7 estrelas, está as 7 lideranças. Aí eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Se Deus me chamou, se eu sou vaso escolhido, Deus está querendo dizer para mim: Ricardo, eu vou te sustentar. Ricardo, eu vou te bancar. Ricardo, eu vou te manter em pé. Você pode glorificar ao Senhor. Quem banca o teu ministério é Deus. Quem sustenta o teu ministério é Deus. Quem está contigo é Deus. Você está na mão dele. Adore, adore ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Vai e diz que ele é um vaso escolhido para mim. Olha só o que a Bíblia diz: para levar o meu nome. Quando Deus seleciona alguém, é para alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz: levar o meu nome. Essa palavra levar, na forma original grega, bastazo, significa, deixa eu ilustrar para você, pegar uma faixa e levantar, pegar uma bandeira e hasteá-la, pegar uma bandeira
e deixá-la erguida. Sabe o que Deus está falando? Diz para ele que ele vai levar o meu nome. Diz para ele que ele é vaso. Quem vai aparecer sou eu, não é ele. O nome que vai ser erguido não é o dele, é o meu. O nome que vai aparecer não é o dele, é o meu. Vivemos uma era onde tem pessoas doidinhas pela fama, mas não pela presença de Deus. Pessoas que querem nomes, mas não querem a presença de Deus. Tem um monte de gente, meu irmão, que é conhecido aqui na terra, mas não é conhecida lá no céu. Deixa eu te dar exemplo de um homem conhecido lá no céu. Elias o tisbita. Ele falou: vem cá, 450 profetas de Baal, 400 de poste ídolo. Faz o seguinte, clama ao seu Deus. E clamaram desde a manhã até aproximadamente meio-dia, nada de descer fogo. Aí ele pegou o novilho, despedaçou, arrumou a lenha, preparou o altar, fez uma vala, 12 cântaros de água. Aí ele parou e disse o seguinte: Senhor, mostra que tu é Deus de Abraão, Isaque, de Israel, e eu sou teu servo. Desce fogo do céu, desce fogo do céu. E desceu fogo do céu. Sabe por quê, meu irmão? Quem está na presença de Deus, Deus conhece ele, conhece a voz dele. Meu irmão, procuremos a presença de Deus e conheçamos o nosso Deus Senhor. Vai, ele vai levar o meu nome. Agora, meu irmão, esse nome é de quem? Primeiro, Mateus 1:21. A Bíblia diz: e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará a vossa nação dos vossos pecados. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Sabe o que é? Levar o nome de Jesus é levar o nome do nosso Salvador. Ele me salvou, ele te salvou, ele me libertou, ele te libertou, ele me livrou, ele te livrou. Quando eu pedi socorro, ele veio em minha direção, e hoje estou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você pode levantar a tua mão e dizer: vaso escolhido, ele leva o nome do Salvador. O nome do nosso Salvador qual é? Jesus, Jesus, o Cristo vivo, o Cristo poderoso. Segundo, o nome Jesus, o que é, pastor? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. 16, quem crê e for batizado será salvo. 17, e estes sinais hão de seguir aqueles que crerem. Aí Jesus diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Dá para você glorificar o nome do Senhor? Levar o nome do Senhor é levar o nome mais poderoso. Quando fala o nome do Senhor, demônios caem. O nome do Senhor expulsa qualquer tipo de enfermidade. O nome do Senhor traz o Espírito Santo, e a gente começa a falar em línguas estranhas. E se alguém planejou mal contra a minha vida e a tua vida, não vai prevalecer, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Mas pastor, por que levar o nome de Jesus? Olha o que Paulo escreve em Filipenses 2, versículo 5. Tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 6,
que sendo igual a Deus, não teve por usurpação. 7, ser superior a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. 8, e na forma de servo, teve morte e morte de cruz. 9, 10 e 11, Paulo continua dizendo: mas Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí Paulo diz: e ao clamar do nome de Jesus, se dobre todo o joelho que está lá no céu. Aí sabe o que é que a gente para analisar? Os tronos de anjos se inclinam, o arcanjo Miguel se inclina, os príncipes angelicais se inclinam, os querubins se inclinam, os serafins se inclinam, milhões e milhões de anjos se inclinam diante do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz: não é só no céu, não, na terra. Hoje a igreja se inclina, mas em Romanos 14 Paulo diz: e haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que eu quero dizer? Um dia ateu, agnóstico, espírita, budista, islâmico vai cair de joelho e vai ter que dizer: Ele é Senhor. Aí Paulo termina: não é só no céu não, meu filho, não é só na terra não, lá debaixo da terra vai ter um dia, meu irmão. É interessante, né? O diabo fez de tudo para Jesus se inclinar diante dele. Ô Jesus, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos do mundo. Ele sempre quis a glória do Senhor, ele sempre quis que o Criador se inclinasse. Mas guarda isso, um dia ele vai se inclinar diante de Jesus. Todo principado demoníaco vai se inclinar, todas as potestades, as exorcias espirituais do mal, demônios vão cair de joelho, a morte vai cair de joelho, a enfermidade vai cair de joelho. Aí Paulo diz, meu irmão, que lá no céu, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao clamar do nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Ele diz: e todos digam que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. Dá para você levantar a tua mão nesta noite e dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus é Senhor da minha vida, do meu casamento, desta igreja. Ele é Senhor. Uma última verdade, guarde isso. A Bíblia diz o seguinte: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante gentis e reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Guarda isso. Aqui Deus está falando sobre duas bênçãos que o vaso tem. Primeira bênção: pregar o nome de Jesus. É a minha primeira bênção. Eu estou aqui, meu irmão, como é gostoso estar no púlpito. Primeiro, é uma responsabilidade tremenda. A gente treme na base, a gente fica ali: Senhor, só misericórdia. Mas, irmão, que privilégio, que honra é pregar a palavra do Senhor, não só no púlpito, mas aonde nós estivermos. É um privilégio. Primeiro privilégio que você tem aí nesta noite, meu irmão, é levar o nome de Jesus. É por isso, meu irmão, que faça uma coisa. Vamos começar a dar uma dor de cabeça sadia para nossa liderança, sadia para o nosso pastor. Sabe qual é, meu irmão? Vamos começar a pregar, e daqui a pouco vamos aumentar o número de cristãos em
presente, vamos aumentar. Quando chegar no templo novo, o templo novo já vai estar lotado, e daqui a pouco vai ter que fazer 2 cultos no templo novo, 3 cultos, daqui a pouco vai falar: já fizemos pequeno, vamos ter que fazer outro templo. Não tem dor de cabeça melhor do que essa, é de pregar a palavra e ver pessoas sendo salvas. Esse é teu primeiro privilégio, mas olha o segundo privilégio. Diz para ele, Ananias, que ele vai pregar, mas ele vai padecer pelo meu nome. É que negócio estreito, né? A gente só quer a primeira parte, pregar e não padecer. Mas aquele que quer pregar tem que estar pronto para sofrer. Tem que estar pronto para sofrer. 2 honras: leve o nome de Jesus. Segunda honra: sofra pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode louvar o nome do Senhor. Se você pode louvar o nome do Senhor, diga: Deus, eu quero esse privilégio, eu quero pregar, mas se for preciso eu também vou sofrer, mas eu vou sofrer alegre, porque estarei levando o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ninguém é sadomasoquista, aqui ninguém é masoquista, aqui ninguém tem distúrbio mental, mas saiba de uma coisa, meu querido irmão, estamos aqui conscientes de um fato: anunciar a palavra traz luta, mas traz bênção, traz luta, mas traz conforto, traz luta, mas o Espírito do Senhor vai estar na nossa vida. Louve, glorifique e continue anunciando a palavra do Senhor. Amém.